Você está ouvindo Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres no ramo de tecnologia e produtos digitais. Esse conteúdo faz parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior de mentoria para mulheres que atuam na área de criação de produtos digitais. Se você trabalha ou quer trabalhar na área de produtos, acesse mulheresdeproduto.com para saber mais sobre a comunidade. Eu sou a Thalita Moraes e hoje eu estou com a Ingrid Souza. Oi, pessoal! Hoje é o último episódio da série com o Olist. Bem, recapitulando, já falamos por aqui sobre a jornada do vendedor, sobre o negócio do Olist, falamos sobre catálogo e também sobre operações. No bate-papo de hoje, falaremos sobre como se faz produto no Olist. As nossas convidadas de hoje são a Laila Codonho, que é Product Designer, e a Flávia Bright, que é Product Manager. Sejam muito bem-vindas, meninas, ao nosso podcast. E eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente para quem está nos ouvindo neste momento. Oi, galera, eu sou a Laila Codonho. Eu tô aqui no Olist já fazem 4 anos, então eu vivi, cresci junto com essa empresa, aprendi muito sobre produto aqui e ajudei também a construir muitos que a gente vai falar hoje. Bom, gente, eu sou a Flávia, estou no Olist há 6 meses, eu sou Product Manager de uma Business Unit aqui dentro do Olist que chama Financial Services. Tenho um background em fintechs e em produtos financeiros. Isso é o contraste ali com a Laila, né? Muito tempo de Olist e um pouco menos de tempo, mas 6 meses no Olist é quase um ano, então também tô trazendo um papo aí bastante para contribuir com vocês. Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. E vamos de pauta. Então, hoje eu vou começar perguntando para vocês, para quem, pensando nas pessoas que estão nos ouvindo neste momento, né? Tantas pessoas que já estão na área de produto ou até mesmo aquelas que estão pensando em migrar, estão no início de suas carreiras, que vocês contassem um pouco para a gente como se faz produto no Olist. Então, bom, começando a explicar um pouquinho aqui como que a gente faz produto dentro do Olist, acho que vale a gente explicar a estrutura, né? Então, hoje, dentro do Olist, a gente está dividido por verticais de negócios e serviços, e cada vertical possui mais de um squad, né, de produto, tecnologia e design, correspondentes àquela vertical. E aí, dentro dessa estrutura, tem as value streams, né, e aí cada value stream tem uma diretoria diferente. Então, as unidades de serviço normalmente prestam um serviço para as unidades de negócio. Essas value streams, elas entregam um resultado específico que a gente espera. Nos episódios passados, vocês podem ouvir que a gente falou um pouco de catálogo, operação, então só para ficar mais claro e exemplificado o que é isso, a gente tem uma unidade de negócio voltada para operação e dentro dessa unidade de negócio a gente vai ter ali um squad multidisciplinar, onde tem PMs, designers e tecnologia respondendo para essa unidade, mas cada pessoa contribuidora ali, então, por exemplo, eu como designer, eu faço parte da Service Unit, unidade de serviço de design. Então, a gente tem essa relação, eu respondo a minha carreira, a gestão funcional de design para manager de design, mas eu respondo estrategicamente e contribuo com as minhas atividades ali de designer, como a Flá de PM, para uma unidade de negócio. Em resumo, talvez fique mais claro assim. E aí, acho que vale a gente contar um pouquinho das cerimônias que a gente vivencia dentro do time, assim. Mas a gente tem uma monthly, né, que é compartilhada entre produto e design, porque olhando para essas duas áreas, a gente está debaixo da mesma diretoria, né? Então, produto e design é uma única diretoria, e dentro dessa diretoria a gente tem as coordenações, né? Enfim, tem as gerências. Aí é divididinho, produto e design, mas o nosso diretor é o mesmo. E aí existe essa monthly, né, de Product Design Sync, que é um alinhamento mais high level, né, direcionado pelo nosso head, e ele deixa a gente bem a par, assim, das estratégias, das novidades que a gente tem. Em produto, a gente tem a Product Sync, que é um alinhamento com todos os PMs, né, independente da value stream. E lá a gente fala de muitos assuntos importantes, como métricas de produto, boas práticas, né, assuntos estratégicos, algumas dores do dia a dia, enfim, existe uma troca nesse sentido. Tem a Product Group, que é uma troca de aprendizados com os PMs da própria value stream. E tanto a Product Sync como a Product Group, ela é semanal. Então, quinzenal. E aí a gente, enfim, tem esses assuntos. E dentro do time, né, dentro da BU, que é o meu caso, né, ali dentro de Financial Services, a gente roda algumas cerimônias de Agile. Então, a gente faz a grooming, né, como uma
pré-planning ali para definir de fato o que a gente vai priorizar dentro do backlog, a plan, refinement, retro, review e as dailies, né? Em paralelo, a gente tem algumas weeklies com os stakeholders, né? Elas acontecem muito para a gente alinhar ter esses papos estratégicos mesmo, para definir o objetivo, por qual caminho de negócio que a gente vai. E a gente roda muita ideação para a construção das soluções, né? Então, brainstorms e discoveries constantes, assim, para ter o time bem engajado no propósito, né, no objetivo. Conta um pouco mais sobre essa cerimônia de produto, né? Só com o time de produto, que eu acho que é a Product Group. Então, acho que em vários lugares é um pouco um sonho, assim, ter essa oportunidade de troca entre PMs, né? Muitas vezes a gente fica cada um ali no seu dia a dia, né? Na sua squad. Conta um pouco pra gente, então, como é que vocês rodam, né? Essa Product Group, o que vocês costumam discutir, como é que é um pouco o formato dessa cerimônia? Bom, então, antes da Product Group da semana, a gente sempre levanta possíveis pautas. Então, a gente tem um brainstormzinho ali dentro do canal no Slack mesmo, não é nada estruturado em alguma reunião, nem votação, nem nada disso, mas a gente joga algumas pautas que a gente considera importantes, né? Então, por exemplo, a última pauta que a gente teve na semana retrasada, se não me engano, foi uma que eu mesma apresentei sobre como que foi o meu processo de discovery de um produto novo que a gente está atuando. Eu rodei algumas práticas muito legais e aí a nossa GPM pediu para eu apresentar e aí tirei dúvida de um monte de gente sobre um monte de coisa, sobre, né, produto mesmo que o time estava com dúvida. E foi legal porque eu pude trazer a minha visão de como sanar alguns problemas que outros times podem ter, né? Então, na próxima, por exemplo, a gente vai falar sobre como que o Mixpanel pode ser o melhor amigo do PM ali no dia a dia. Então, é um outro PM que é muito bom em dados e que vai trazer essa visão para a gente. Então, a dinâmica é essa, assim, a gente propõe pautas e aí quem for o PM mais familiar àquela pauta apresenta e aí a gente vai tirando dúvida e trocando experiência nesse sentido. Legal. Queria trazer também um fato histórico, né, em que a gente chegou onde chegou hoje, com esses alinhamentos, com essas cerimônias, a trancos e barrancos e testando, né? Acho que vários momentos, até antes da Fly entrar, a gente tinha, como toda empresa que cresce muito rápido, acaba tendo essa dificuldade de alinhamento, tanto de negócio quanto de trocas, né, de conhecimento, como é esse formato que a Flá acabou de explicar. E tudo bem, né, o importante é que a gente foi encontrando momentos. Acho que eu vejo muitos colegas, né, de outras empresas comentando, minha agenda é um caos, eu não consigo, nananã. E uma coisa que eu acho legal comentar, que é o que o Olish fez, foi a coordenação, diretoria, levar essas dores, né, dos PMs, dos designers ou dos times de falta de agenda, falta de conseguir gerar isso por autonomia própria e eles mesmos ajudarem a implementar. Então, aqui no List a gente tinha muito isso, e daí os gestores ajudaram a gente criar essas rotinas. Aí, quando percebia que não tinha quórum, muitas vezes, a gente tentava revisar essa rotina. Então, é uma dica super boa aí para quem está nas empresas, está com esses problemas, né, que a gente já passou, tentar chamar a nível de gestão ali, de ajudar a criar esses momentos, né, e chamar para a pauta. Eu vejo que até mesmo aqui a gente tem muito de tipo, tá a loucura da semana, não conseguiu pensar na pauta, mas aí vem um lembrete no Slack falando, oi, lembra da pauta da semana para tal cerimônia? Né, tira uns 5 minutinhos para pensar nessa pauta e projetar. Isso também é muito bem alinhado, né, com a coordenação estimula muito, muito isso, né, então fica de dica para quem está nos ouvindo, né, ter essa relação, manda pro seu gestor aí essa dica e tal. Não gosto de falar de verticalização, né, de baixo para cima, de cima para baixo, mas quando todo mundo está comprado com o mesmo objetivo dessas cerimônias. E assim, a Laila perfeita, porque foi a primeira empresa que eu encontrei esse espaço de troca com outros PMs, assim, e é muito real e muito incentivado mesmo, assim, pela nossa liderança. Eles enxergam um valor muito grande nisso, nessa troca e na importância de ouvir a gente, né, porque é um espaço de muita transparência ali, de
da gente poder desbloquear o microfone e falar, cara, tô passando muito perrengue. Ou não, tipo, tá super tranquilo aqui pra mim, vou ajudar o colega, né? Então, essa troca ser incentivada, quem tem a ganhar com isso, além do nosso ganho profissional, que eu acho que essa troca proporciona, tem o ganho do negócio, né? Então, você tem muita gente alinhada e sabendo para onde ir, como ir e com muito direcionamento, né? E sendo ouvido, né? Nossa, que bacana a Flá ter comentado que não foi linear, né? O momento e a forma como vocês escreveram essas cerimônias aqui nesse momento. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Às vezes a gente tem ali na nossa cabeça, não, vai seguir aqui a metodologia certinha, e na prática a gente sabe que nem sempre funciona da forma como às vezes a gente escuta, né? E aí me veio uma curiosidade, se vocês têm playbook de produto, se vocês usam playbook de produto para nortear o dia a dia de vocês. Bom, assim como as cerimônias não são lineares, a gente realmente não tem um playbook de produto assim, batido martelo. Existem pontos positivos e pontos negativos nesse aspecto, mas eu acho que a gente tem boas práticas e incentivos, né? Mais uma vez, a gente tem uma liderança que incentiva muito a gente fazer ali um discovery contínuo, né? A gente tá próximo do usuário. Então, bom, acho que a resposta é não temos, definitivamente. E contribuindo com isso que a Flá falou, eu acho legal comentar que o Olish, ele valoriza muito cada pessoa que está contribuindo e como ela trabalha. Então, como a gente tem esse squad multidisciplinar e a gente tem essas relações que a Flá comentou anteriormente, a gente procura, como empresa, fazer um onboarding muito bem acompanhado. Então, quando você entra tanto em design quanto em produto aqui, você tem 1 mês de acompanhamento, onde você vai ter um buddy, que você vai estar muito junto com ele, vendo como esse buddy trabalha. Você tem um desafio que é setado para você nesse onboarding, que você tem, né, todo o seu foco em cima dele, por assim dizer, que você vai desenvolver esse desafio. Normalmente já é direcionado para o squad ou para o grupo que você vai assumir, né, posteriormente, mas você faz tudo isso acompanhado. E dessa forma a gente consegue passar cultura, a gente consegue passar algumas boas práticas que a gente tem. Então, por mais que a gente não tenha um playbook de produto que seja, tipo, faça isso, a gente tem um conhecimento de boas práticas que é passado nesse momento, e a gente também dá muita autonomia para aquele PM, para aquele designer chegar na equipe e entender como vai trabalhar naquela equipe. Então, eu, como designer, por exemplo, e que estou aqui há muito tempo, já trabalhei em vários squads. E cada squad eu trabalhei de um jeito, de um formato, porque é o conjunto daquelas pessoas, conjunto dos skills dessas pessoas que vai dizer como vai ser o passe daquele time. A gente tem alguns mínimos, né? Então, por exemplo, em design, a gente já está trabalhando com algumas documentações que a gente está pedindo, mais para garantir que aquele conhecimento seja perpetuado e não fique só na pessoa, mas a gente não diz, faça exatamente assim. Não, a gente indica, né? Tipo, é legal você fazer assim, assado, tananã. Em produto, aí a Flá pode detalhar mais, mas eu sei que a gente tem alguns registros, né, de épicos, de cada quarter a gente monta o plano de ação, né, daquele quarter, então geram-se épicos, e dentro desses épicos a gente começa a gerar essas histórias com entregas de valor. E a gente usa também, acho que o Confluence, né, Flá, para documentar algumas regras de negócio, de definições que precisam ter esse nível de documentação, que não fica só no código, que não fica só no próprio sistema, plataforma. É isso aí. E na cerimônia eu esqueci de contar que a cada quarter também a gente roda PI, né? Então, é na PI que a gente discute roadmap, às vezes, com outros PMs, e aí que a gente também tem uma troca em relação a isso. O que eu ia comentar, ainda falando um pouquinho sobre o playbook, é que, apesar da gente não ter certinho e tudo, a gente ter essas boas práticas, acho que o fato da gente não ter não é um problema, mas seria bom a gente ter para aquele PM, para aquele APM, por exemplo, que não tem um PM tão próximo naquele momento, porque às vezes o PM está sobrecarregado com algum tipo de demanda maior, por exemplo. Então, o playbook é bom para direcionar nesse sentido uma pessoa que talvez não seja tão experiente naquele momento,
né, para ajudar ela a ganhar experiência e ela ter um lugar, às vezes, onde ela consuma essa informação de forma fácil. Eu acho que se a gente chegar nesse nível de maturidade, de ter um playbook que não seja algo fechado, né, assim, sem a possibilidade de mudança, que não seja algo vivo, se a gente chegar nesse tipo de maturidade vai ser muito incrível. E acho que a gente está caminhando para isso, assim, né? Então, como todo o processo, principalmente no ambiente que a gente vive de muita agilidade, de mudanças, né? Eu brinco com o meu time, os meninos me perguntam, tá tudo certo, é isso mesmo? A gente vai continuar assim? Eu falo, gente, nesse minuto exato eu tenho certeza, mas daqui um segundo eu não tenho certeza de mais nada, exatamente porque é um ambiente que muda muito rápido. Então, você ter ali documentado uma boa prática é importante, né? Mas não ter ela sempre como uma obrigatoriedade e sim só como uma orientação. É um nível de maturidade muito legal. Flá, só ia pedir para você comentar a respeito do PI. Traduz aí para a galera o que é o PI que você comentou um pouquinho antes. PI é um plano de incremento de roadmap. Então, a cada quarter a gente olha para o resultado do quarter anterior, o que a gente quer para o próximo, né? E aí a gente faz esse plano de incremento. Então, roadmap também, cara, é tudo na agilidade, né? É bem vivo. Então, a gente tem o roadmap daquele quarter mudando com uma certa frequência, né? Devido a resultados que vão acontecendo. E o plano de incremento, ele entra exatamente porque, como o Olist é muito grande e a gente tem diversas áreas que se integram de alguma forma, pode ser que eu, em Financial Services, precise da ajuda de catálogo para alguma coisa do meu quarter que vem. Então, o momento do plano de incrementos, né, da PI Planning, é exatamente o momento de eu ir lá em catálogo e falar, gente, para o próximo quarter eu preciso que vocês me ajudem na solução X. Rola, não rola? Como é que vai ser? E aí a gente negocia nesse momento e fecha isso de acordo com a estratégia de negócio ou alguma determinada dor que a gente descobriu em algum discovery. Em nível de alinhamento, como é que funciona? Como é que vocês se alinham com os stakeholders, né? Acho que tem um pouco das cerimônias que vocês comentaram, mas conta um pouco pra gente, então, como o produto se organiza, mais ou menos, para se alinhar com os stakeholders. Então, tudo começa na PI, eu acho. Então, esse é o momento né, da gente se alinhar enquanto ao que a gente quer entregar. Tem as weeklies, que a gente também faz para manter também todo mundo alinhado no sentido de o que a gente gerou de resultado dentro dos KPIs e o que a gente está programando para mexer no ponteiro, dentro daquilo que foi programado em roadmap. E normalmente, pelo menos, como eu falei, o Olist é muito grande e como a Lara falou, cada PM roda num formato, mas eu gosto bastante de estar bem próximo do time de negócio, então em quase todas as cerimônias de produto tem uma pessoa pelo menos de negócio, para elas ir se atualizando também e pegando a essência de produto, né, porque às vezes para o time de negócio, eu já trabalhei em outros lugares que o time de negócio não entendia muito bem o que o produto fazia, e aí a gente tinha uma quebra de expectativa muito grande, então eu gosto de trazer essas pessoas para perto, para elas entenderem o dia a dia. E a gente recebe demandas por vários lugares, né? Então, tanto nas weeklies, quanto via Slack, quanto via e-mail, enfim, chegam demandas de diversos lugares, mas a gente mantém alinhamento nesses touches. E a documentação está tanto dentro do Confluence, quanto nas apresentações que a gente faz para esse time. E hoje eu acho que um papel muito importante do PM no time é saber receber essa demanda, né? Eu acho que não só no Olist, mas também em outros mercados, né? Em outras empresas, que é saber receber essa demanda do stakeholder e olhar para ela no nível de o que esse stakeholder está me pedindo, sabe? Ele já está me trazendo a solução e quer que eu simplesmente desenvolva, e eu tenho que entender qual é o problema que está por trás disso para junto do time entender a melhor solução. Ou ele já tá ou ele tá de fato me trazendo um problema e a gente tem que fazer a análise desse problema através de discovery de fato. Hoje o nosso relacionamento é bem próximo dentro do Olist com esses stakeholders e eu acho que a gente tem bastante ganho com isso. Sim, a gente não pode esquecer que um desses stakeholders também é o usuário, né? Onde tem muito a força aí do designer trazendo
essa visão. Então, além de todas essas cerimônias com os nossos stakeholders internos, a gente tem algumas cerimônias e algumas funções ali do designer, como o discovery contínuo, que a gente está fazendo sempre com o nosso usuário. A gente tem uma automação do nosso NPS também para estar fazendo entrevistas de retorno de NPS, e isso envolve tanto PMs quanto designers. Isso é importante para a gente trazer também essa dor, né, e nosso usuário no centro dessas soluções. Cada vez mais o Olish está implementando essa visão, e isso é muito comprado por diretoria. Dá muito orgulho até de ouvir hoje em dia diretores, C-levels, falando: mas eu quero entender a dor daquele usuário, eu quero trazer o lojista no centro, a gente tem que fazer isso pensando no lojista. Então, isso tudo foi caminhando, né, com como a gente conseguiu trazer essa visão de user-centric, né, usuário, centrado no usuário. Muito bacana saber um pouquinho mais da forma como vocês se comunicam aí com os stakeholders, né? E olhando para a questão de comunicação, como vocês fazem tantos lançamentos, né, de versões, atualizações, né, do produto, se vocês puderem contar um pouquinho para a gente, acho que seria legal. A gente, normalmente, próximo ao lançamento, já monta ali um plano de rollout, né, entendendo quem vai ser a base impactada e como que a gente quer se comunicar com essa base. E a gente tem alinhamentos com o time de Product Marketing, então é um time que dá muito apoio para a gente nesse sentido. E a gente está começando também a colocar esse time dentro da definição de roadmap, né, para juntos já trazerem também a visão do que comunicar, como se comunicar, até pro produto, né? Não só pro lançamento. Então, ter também muito alinhado isso. Isso que a Fá falou é para o List Store, né? Aí só complementando que a gente tem outros 2 produtos, né? Então, tanto o aplicativo mobile, ele tem os rollouts que são mais pré-definidos, então é toda semana ou todo mês, e daí eles juntam, né, um combo de atualizações para fazer esse rollout. Isso também tem muito a ver com a relação com as App Stores, né, tanto para Android quanto para iOS. Então, cada time ali, tanto de shops quanto do mobile de Olish Store, criaram um formato para garantir que esses rollouts e esses entregáveis fiquem mais passados, assim. E aí, acho que é legal a gente comentar um pouquinho também sobre as ferramentas que a gente usa, né, para fazer esse Go Live para o mercado. A gente usa bastante e-mail, né, que eu acho que já é uma prática do mercado como um todo. Estamos começando aí a usar o WhatsApp também para se comunicar, porque está na mão do usuário, né? E a gente usa bastante uma ferramenta que chama Intercall, que ele faz postagens dentro da nossa própria plataforma em momentos que a gente seta como importantes. Então, são ferramentas bem legais. Existem outras no mercado, né, que cumprem o mesmo papel, mas em termos de CRM, relacionamento com o usuário, elas são bacanas. Conta um pouco pra gente aí como é que vocês medem resultado depois de lançamento de produto. Depois que a gente faz o lançamento, a gente acompanha pelo Mixpanel, principalmente, porque a gente já seta ali as jornadas, né, e aí vai acompanhando acessos. A gente consegue tirar bastante insight de drop-off no fluxo, né, então onde que o usuário parou, e em cima disso a gente consegue tirar bastante insight para tomar as decisões, né. Além disso, a gente acompanha números, né? Então, números que eu digo em termos de receita, de quantidade de usuários que interagiram com a feature. A gente acompanha bastante Power BI, né? Então, a gente busca bastante informação nessas plataformas. Do lado de design, a gente tem algumas formas de acompanhamento. A gente também está junto ali com os PMs acompanhando o Mixpanel, né, para entender conversão e drop-off rate. Mas a gente também olha muito para Hotjar, para entender mais qualitativamente como que está aquela interação com a nova funcionalidade. E a gente também faz dependendo, né, do que a gente está lançando, a gente faz uma análise mais quali com algumas entrevistas pós-lançamento, para pegar percepção, entender valor, se foi adquirido esse valor. Bom, e agora eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente dos desafios do Product Manager e do Product Designer aí no dia a dia de vocês. Então, puxando aqui o lado do PM, acho que os principais desafios aqui é conseguir casar os roadmaps, né, com os outros times.
A gente tem um objetivo, né, em comum, claro, mas dentro de cada value stream e dentro de cada BU existem KPIs diferentes e por isso métricas distintas, e aí para a gente casar o KPI um com o outro, às vezes é um desafio bem grande, mas funciona, a gente consegue chegar num consenso. Eu acho que relacionar-se e comunicar muito bem com todos os stakeholders também é um desafio, principalmente no que tange o usuário, né? A gente estar bem próximo desse stakeholder em específico, acho que é o mais importante, e é um desafio porque, enfim, você vai ouvir bastante as dores dele ali e casar, ter equilíbrio com o que você escuta dele e com o que o negócio precisa. É um grande desafio, assim, eu acho que um dos papéis principais do PM é ter esse equilíbrio entre tecnologia, negócio e usuário. Enfim, estar bem próximo do usuário, eu acho que é o mais primordial. A gente, inclusive, sobre isso, a gente até tem um slogan do Olist como um todo, né? Que é DNA de tecnologia, esse coração de varejo. E é justamente porque eu vejo que um dos desafios bem específicos de quem trabalha com varejo é que isso muito amplificado pela pandemia também, né? A gente teve um boom aí do comércio online e muitos varejistas, né, comerciantes que vinham do offline começaram a passar a vender online, e essa relação de entrega de tecnologia para um mundo que é totalmente offline, porque não adianta a gente gerar experiência pensando no produto plataforma sem entender o que acontece no mundo físico daquele lojista, que é o nosso usuário. Então, por exemplo, não adianta a gente fazer a gente teve ali o episódio falando de operação, né? Não adianta a gente entregar lá uma plataforma onde mostra qual pedido ele tem que enviar, se a gente não entende como ele faz para enviar esse pedido, que ele tem que ir até o estoque dele, pegar aquele produto, colocar numa caixa, embalar, colocar uma etiqueta. Então, eu vejo que um desafio bem específico do modelo do Olist e, enfim, de quem trabalha com esse mercado, né, de e-commerce e varejo online, é gerar essa relação de produtos e serviços que tecnologia entrega, atendendo um universo offline, sabe? E isso, quando a gente fala, por exemplo, né, de catálogo, de operação, trazer essa relação para os stakeholders, para o próprio time de tecnologia é um desafio, né? É muito importante a gente levar, e eu vejo que os designers do Olist têm muito esse papel hoje, né? De conseguir traduzir o que é esse universo físico e como essa tecnologia vai entrar nesse universo. Inclusive, dentro do time hoje, aqui em Financial Services, a gente está também trazendo os devs para ver o resultado das pesquisas que a gente roda. Muito nesse cenário, assim, sabe? Então, tipo, a gente roda uma survey para entender como que é o relacionamento desse stakeholder específico, né, que é o usuário, com os fornecedores dele, como que ele faz a compra, se ele tem acesso a esse fornecedor de forma fácil ou não, e como que é o dia a dia ali na hora de fazer esse processo que a Laila comentou, de, tipo, pegar lá no estoque dele mesmo, né, o espaço físico dele, embalar e distribuir, se tem alguém para acompanhar, se não tem. Então, a gente faz pesquisas nesse sentido e traz para os desenvolvedores e conta para eles esse dia a dia com esse resultado na mão, assim, e é muito, muito enriquecedor. Não, e isso é até para quem está ouvindo a gente aí, uma provocação que cada vez mais eu tenho puxado, tenho lido muito sobre isso, né? Que é como, no fundo, os produtos digitais, né, que a gente faz, eles têm a sua camada de serviço, que é o que entrega a real experiência, o diferencial, né? Então, por mais que você faz uma plataforma SaaS, que na teoria, né, tá ali, serviço, tecnologia as a service, no fundo, quem está utilizando ali, ela vai ter uma camada de serviço, né? Então, o Olist, a gente fala, né, que é DNA de tecnologia, porque sim, a gente está entregando tecnologia para otimizar esse varejo, empoderar esse comércio e poder fazer esse nosso usuário, né, alavancar. Mas a gente entrega isso com o quê? Né? Com serviço. Então, o que eu sempre procuro trazer e que eu mesma estou buscando me desenvolver é como que a gente tem um olhar de serviço para as coisas. Então, a gente é Product Manager, mas o Product, no fundo, é um serviço, né? Que se entrega por tecnologia. Então,
provocation aí. Fica aí a questão no ar para vocês. Continuando aqui um pouco dos desafios que a gente pensou aqui, eu acho que comunicação no geral, já que a gente está falando de muitos PMs também no time, né? A gente está falando de muitos PDs, né, Laila? A gente tem um time muito grande aí, graças a Deus. Alinhar todo mundo, né? Tá com todo mundo na mesma direção, na mesma pauta é importante, é um desafio. Adaptar um contexto de mudança rápida, né? O nosso diretor, ele fala muito sobre a gente ser camaleão, né? Assim, como que eu uso isso que eu estou construindo hoje, se eu precisar mudar o contexto completamente amanhã, como que eu reaproveito isso aqui que eu estou construindo hoje, né? Então, a gente tem muito esse desafio, essa pegada, e trabalhar em um time de alta performance, né? É um desafio também, porque, enfim, a gente tem que estar no giro ali, na pegada o tempo todo, mas sem burnout, viu, gente? É alta performance real, com qualidade e de forma bem saudável. Olha, depois da fala de vocês aqui, né, e da provocação até que a Flá fez, a gente está se encaminhando para o encerramento desse episódio, né? Como de praxe, não pode faltar o momento das dicas, né? Então, gostaria que vocês dessem para quem nos ouve nesse momento algumas dicas para as pessoas que trabalham com produto, tecnologia, enfim, as dicas de vocês. Acho que eu já falei um pouquinho disso, mas a primeira dica é discovery contínuo. Esteja sempre próximo dos stakeholders, do seu usuário, esteja sempre questionando, esteja sempre ouvindo. Acho que isso tanto para PM quanto para PD é muito importante. Estar próximo e estar constantemente fomentando esse acumulado de informações para gerar insights. Perfeito. Aqui do meu lado, mais voltado para PM, mas eu também acho que serve para PDs, a troca é sempre muito importante. Cara, troca com o teu time, troca com o teu par, troca com a sua liderança, troca com pessoas de negócio. Eu acho que o mais importante sempre é você trocar com outro PM, assim, pensando em PM, né? Pensando numa pessoa de produto. Porque o PM, ele sabe tua dor. Então, troca com ele, que às vezes ele tem uma saída, um resultado para compartilhar contigo que vai ser incrível. Outra dica é incluir o time de tech nos papos de ideação, ele sempre vem com ideias e soluções incríveis, então cuida desse time e troca com ele que vai ser importante. Buscar a cadência do time de desenvolvimento, né? Então, quanto mais eles se sentirem confortáveis e direcionados e com objetivos claros, mais cadência esse time vai ter. Aí eu vou abraçar virtualmente Laila, minha amiga, porque o que eu vou falar é, cara, seja melhor amigo do PD. Bota essa pessoa do seu lado, vai para cima e para baixo e troca muito, porque a visão dessa pessoa é muito importante e muito incrível. Tome decisões em conjunto. Eu estava dando mentoria esses dias de uma pessoa que está migrando de carreira e ela falou comigo assim, uma mamãe também. E ela falou assim comigo, cara, eu tenho medo de ter que tomar decisão. Eu falei, mas você não precisa tomar decisão sozinha. E você, né, você como produto, se você tá tomando decisão sozinho, você tá tomando decisão errada. Porque o time todo tem que estar confortável para essa decisão caminhar. Acho que uma dica também muito legal, que imagino que a Laila vai concordar comigo também, é tangibilizar ideias, assim. Às vezes a gente tem uma ideia na nossa cabeça, que na minha cabeça tá de um jeito, na cabeça da Ingrid tá de outro, na cabeça da Laila tá de outro, mas a gente tá achando que tá todo mundo igual. Então, utilize ferramentas como Miro, protótipo no papel, post-it na parede. Desenho, qualquer desenho que você faz no caderninho ali, isso com certeza. Inclusive, eu gosto de falar que, apesar desse ser o poder do designer, né, eu falo, cara, o designer tá ali com esse super poder de colocar todo mundo na mesma pauta, tangibilizando as ideias, né? Mas todo mundo pode fazer isso, como a Fô falou. Tem diversas ferramentas que você colocar num lugar que é fora da sua cabeça te ajuda a, né, tangibilizar aquilo e palpar aquilo e ajuda outras pessoas a compreenderem. E traduz o técnico, né? Às vezes a gente conversa muito tecnicamente em produto e tecnologia e a pessoa de negócio às vezes não está entendendo tão bem e também não se sente tão confortável para falar que não está entendendo. E aí é um momento muito importante de alinhamento. E a última grande dica, tratar todo mundo como par, cara. Humildade e entender que não é porque você está à frente de um produto
que você está à frente das pessoas, né? Na real, a opinião de todo mundo é muito importante e quanto mais você usa o seu relacionamento, bom relacionamento, né, com as pessoas, acho que é mais fácil você abrir portas e às vezes janelas se forem precisas, se a porta não estiver disponível. A gente fecha então com chave de ouro, né? Essa série com Olist. Foi super legal o papo sobre produto e acho que dicas muito boas mesmo. E que legal, né? Acho que a nossa área tem uma carência de ver como as coisas funcionam na prática, né? Ou de entender melhor o contexto das empresas. Então foi muito bom ter essa oportunidade de ter essa troca aqui com vocês. Antes de agradecer vocês, eu preciso dizer, né, que tem vaga no Olist, não é isso? Vocês querem comentar um pouco? Nossa, muito! Por favor. Bom, como com toda startup em crescimento acelerado, a gente sempre tem vaga. Depois a gente pode compartilhar nos links, né, que a gente for compartilhar aqui, ou ao site do Gup, que é onde a gente tem lá o nosso funil tem a descrição da vaga, tudo bonitinho, no LinkedIn também, tanto para Product Manager, quanto para Product Designer. Foi ótimo, gente. Obrigada, Laila. Obrigada, Flávia, pela presença de vocês e pela troca mais uma vez. Obrigada, Ingrid. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Muito obrigada, gente, pela oportunidade aí de estar falando com vocês. Espero que a gente tenha contribuído. O LinkedIn fica super aberto também para trocar mais ideias sempre. E é isso, eu agradeço novamente. Muito obrigada, manas. Faço das palavras da Laila as minhas. O LinkedIn está super disponível aí para trocas, mentorias e o que vocês precisarem. E tamo junto. Obrigadão.